O marxismo na América Latina nada mais é do que um processo histórico que começa no século XIX, quando a teoria marxista é formulada, a teoria da exploração do capitalismo. E essa teoria, segundo Eugênio von Böhm-Bawerk, ela ganha espaço, ela se expande por um motivo muito simples, uma teoria que diga que a razão de um indivíduo ser pobre é porque tem outro que está explorando ele, ou a razão de um indivíduo ser pobre é porque existe um rico que por ser rico causa a pobreza do pobre. Essa ideia gerou rapidamente uma certa sensibilidade, uma certa comoção, e as pessoas passaram a achar que isso de fato era verdade, né? A ideia da soma zero. Existe, se alguém é rico é porque tem alguém que está ficando pobre. Bom, essa ideia ganhou bastante espaço na Europa, nas Américas, na Ásia, enfim, e até hoje no Brasil o marxismo é uma doutrina ainda muito em vigor, principalmente nas universidades. As universidades brasileiras estão repletas de cientistas, professores marxistas, né? Eu não diria nem tanto cientistas, mas professores marxistas. E qual é o problema do marxismo? É que ele parte de um princípio que é equivocado. O princípio fundamental do marxismo é a teoria do valor. O que gera valor dentro de uma sociedade? Essa é a principal teoria do marxismo. Você entendeu isso daí e refutou, acabou o marxismo. Não tem mais o que fazer com a teoria. O que Marx diz sobre o valor? Ele diz que o valor da mercadoria depende da quantidade de trabalho empregada nessa mercadoria. Então é como se eu fosse ao açougue e ao invés de eu pedir 1 quilo de carne, eu pedisse 5 horas de trabalho, eu comprasse 5 horas de trabalho. Ou se eu fosse a uma loja de roupas para comprar uma camisa, e ao invés de escolher uma camisa pela sua utilidade, eu comprasse 10 horas de trabalho. Marx utiliza a questão do trabalho como medida geral para avaliar o valor de uma mercadoria. É chamada teoria do valor do trabalho. Mas existe uma outra teoria que se contrapõe à de Marx, que é a teoria do valor-utilidade, que diz que o que define o valor de uma mercadoria não é a quantidade de trabalho, mas sim a utilidade que essa mercadoria tem para o indivíduo, embora a quantidade de trabalho seja importante, mas o que define o valor, em última instância, é a utilidade que essa mercadoria tem. Então, por exemplo, muitas vezes quando você está na chuva e quer comprar um guarda-chuva, antes da chuva o guarda-chuva valia R$10, depois da chuva passou a valer 15, 20, porque ele se tornou mais útil para você e o comerciante sabe disso. Então, essa é a teoria do valor-utilidade, que diz que o que define o valor de uma mercadoria é a utilidade, não a quantidade de trabalho empregada nela.